Bem-vindos ao Liberty UA hoje com Denis e Elisevich. Denis, seja bem-vindo. Olá, Tatiana e espectadores. Peço que se inscrevam nos canais Liberty UA e Denis e Elisevich. Vamos começar nossa conversa com uma situação tão trágica, pois no dia 2 de outubro foi declarado dia de luto em Odessa. Isso aconteceu porque 10 pessoas morreram devido ao mau tempo no dia 30 de setembro. E há diferentes opiniões sobre isso. Seria possível evitar essa catástrofe ou não? Não podemos mudar a situação, mas entendemos que se houver chuva, enchentes, o que acontecerá no futuro? Na sua opinião, o que causou a morte dessas pessoas? Só o mau tempo é o culpado ou existem outros fatores? Não, sabe, eu posso abordar esse tema de forma bem ampla. Eu mesmo moro na cidade, no estado da Flórida, em Miami. Aqui é clima tropical. Chove 3 vezes por dia, às vezes tem chuvas fortes, furacões e tempestades pesadas. A culpa recai sempre sobre as autoridades locais, que têm competência e orçamento colossal, como Odessa e Kiev. Mas ainda assim, esses problemas continuam ocorrendo. Nas demais cidades da Ucrânia, a situação é igual. Cito o sobrenome Trukhanov, ou, em Kiev, Klitschko. Lembrem-se disso. Quero dizer às pessoas que todos os prefeitos na Ucrânia são iguais. Você chega ao cargo não como alguém que quer mudar algo, entrar para a história, se realizar. Você chega lá como se tivesse sido deixado chegar ao coxo. Pela cidade passam milhares de licitações colossais por valores enormes, e essas licitações, na maioria das vezes, são entregues para pessoas sob controle. Você consegue imaginar orçamentos de bilhões de hryvnias? Vamos lá. A propriedade municipal, como posso dizer, também precisa ser privatizada, assim como é feita a privatização em nível estadual. Eles seguem usando tudo isso. Veio um prefeito. O prefeito chega, veja bem, ele tem a cidade, o orçamento, tudo alugado temporariamente e ele está desviando. Estatal ou municipal quer dizer que não pertence a ninguém. É isso. Quando é privado, o dono não permite roubo nem trabalho ineficiente. Em Miami, por exemplo, eu também vou te dizer. Então, quando chove forte, alaga tanto que alguns bairros ficam submersos, os carros afundam. Aqui o seguro de carro é muito caro, porque carro alagado é algo comum por aqui. Quando isso acontece, caminhões especiais aparecem em toda parte para bombear a água dos bueiros e limpar. Resumindo, o pessoal da manutenção trabalha para valer. Essa é uma grande diferença, ou seja, quando trabalham e quando não trabalham. E aqui o clima é muito mais rigoroso. Na Ucrânia tem chuvas fortes assim? Não, é que aqui as autoridades trabalham desse jeito. É horrível, pessoas morreram lá. Isso é um horror, uma criança morreu, pelo que eu sei, isso é terrível. Uma família inteira morreu. E até na internet as pessoas comentaram que a mulher estava na varanda dela. Ela viu o homem gritando, sendo levado pela água e não sabia o que fazer, como ajudá-lo e não conseguiu ajudar de jeito nenhum. Mas vamos descobrir o motivo. Existem duas opções: ou o sistema de esgoto era ruim, as águas residuais não eram drenadas corretamente e não havia investimento ou manutenção. Aliás, quem vai cuidar dessa questão é o Kuleba. O Zelensky o nomeou responsável por essa situação, ele vai descobrir se houve alguma irregularidade lá ou não. No momento, nenhum processo criminal foi aberto. Próxima situação. Supostamente existem construções densas em áreas baixas e elas bloqueiam o escoamento natural da água. Por isso a água não escoa como deveria, porque essas construções impedem isso. Você acha que qual é a razão, a primeira ou a segunda? Tudo junto, e as construções. Sei que em Odessa, assim como em Kiev, mas em Kiev, como morador, não existe plano diretor. Ou seja, não existe, veja bem, nos Estados Unidos você não pode simplesmente fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo eles não vão te regular tanto a ponto de você não conseguir tocar um negócio. Regras claras e compreensíveis do jogo, basicamente, se você as cumpre, ninguém mais te incomoda. Já na Ucrânia é tudo bagunçado. O que você mencionou, claro, também acontece. Mas lá tem uma comissão, e qual Kuleba, eu só não sei, aquele que foi ministro. Esse Kuleba, se quer que algo não funcione, cria uma comissão. Na Ucrânia, sempre que há uma catástrofe, criam uma comissão na Rada Suprema. Me mostre uma que resolveu o caso até o fim. Talvez isso seja um bom motivo para eles derrubarem Trukhanov, já que são inimigos, mas um não é melhor que o outro. Eles vão tirar Trukhanov e colocar alguém deles lá. E vai ser só uma usurpação de poder. Por isso não critico tanto as autoridades locais nas transmissões, mesmo não gostando delas. Nada, pois é o último contrapeso ao poder central. Não gosto de nenhum, todos são iguais. Sem isso, não sobra nada.
Você imagina o quão assustador é? O país está em guerra, Odessa sofre muitos bombardeios e pessoas morreram não só pelos mísseis de Putin, mas por esse horror causado pelas autoridades locais. Isso, entende? Dá para escrever livros de terror sobre tudo isso. Interessante o que vai acontecer depois. Existe um artigo assim, foi escrito pela Suspilne, esse artigo saiu em agosto, e lá dizia que Trukhanov supostamente queria um contato maior e melhor com o gabinete do presidente. Odessa, que sofre bombardeios constantes, buscava mais atenção, o que gerou certa tensão nas relações. Então, o que você acha dessa situação que está se formando agora? Se descobrirem que realmente as autoridades estão de alguma forma envolvidas em tudo isso e se abrirem um processo criminal, se confirmarem a culpa das autoridades, o que ocorre depois? Vão tirar Trukhanov e colocar alguém deles, como eu disse. Eu acho que Kuleba, no geral, é um garoto obediente, ele vai fazer tudo o que mandarem. E na minha opinião, ele foi colocado lá só para ser a cara dessa história. Mas quem vai mandar de verdade serão outras pessoas. Nada vai mudar de fato. Acha que vão escolher Zelensky ou algum reformador disposto a agir? Agora eu vou transformar a cidade em uma maravilha. E Odessa é uma cidade magnífica. Realmente a nossa joia. Nada, vai fazer uma ucranização extra, vão impor responsabilidade criminal pela ucranização, ou melhor, pelo uso do idioma russo, algo assim no estilo deles. Você viu? Agora essas unidades especiais estão andando por Kiev. Foram a um mercado de livros, e se você tem livros em russo, já era. Quem viu Game of Thrones sabe dos caminhantes brancos. Na Ucrânia, eles acordaram e estão assustando as pessoas. Mas é difícil simplesmente pegar e tirar o prefeito da cidade que foi escolhido pelo povo, não é tão simples assim. Pela lei, o secretário deveria assumir essas responsabilidades ou, em estado de guerra, os militares nomeados pela administração. Mas vamos supor que, mesmo assim, o Trukhanov permaneça no cargo, o outono está chegando, vai chover mais. O que está sendo feito para isso agora? Eu não sei, e nem faz sentido discutir isso, porque não importa. Trukhanov, Kurganov, tudo vai continuar igual. Na Ucrânia, ninguém entra no poder. Repito, entrar para a história, fazer grandes coisas, se autorrealizar. Entende? Você pensa, olha só um exemplo, só para as pessoas entenderem melhor. Donald Trump, o homem, no ano que vem vai fazer 80 anos. Você acha que ele não estava bem jogando golfe aqui em Mar-a-Lago, aproveitando a vida, tudo à disposição, tudo perfeito para ele? Ele precisava passar por isso, quase ser morto, levar um tiro, esse estresse, essa rotina de vida maluca. Sim, é impossível assistir a isso, mas nos Estados Unidos existem mecanismos. Você chega lá e tem mecanismos reais de influência para mudar alguma coisa. Ele foi para lá para se tornar um dos maiores presidentes da história. Na Ucrânia, é uma disputa de clãs para ver quem chega ao pote. Por isso, para mim, tanto faz se vão roubar Trukhanov, Petrov ou Sidorov. A questão é uma mudança global do sistema, e as pessoas precisam querer algo diferente. Eles elegeram bandidos em cada cidade, falando abertamente, bandidos em quase todas. Tudo bem, não quero ofender todo mundo. Em quase todas as capitais regionais, o prefeito tem ligação com grupos mafiosos. É isso sobre o que mais podemos falar? Eu não sou um idealista. Como muitos podem pensar, não tem nada de ideal ali, mas isso aqui já ultrapassa todos os limites. Entende? Isso virou uma república das bananas e não fui eu quem fez isso. Foram eles que permitiram. Mas a situação é muito lamentável e eu gostaria que as pessoas prestassem atenção a isso. Em Cherkasy havia um problema. O plano diretor não era claro e os limites da cidade indefinidos. E então as condições e restrições urbanísticas eram dadas pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo e as construções eram feitas. Quando os ecologistas soavam o alarme, eles diziam que isso era impossível, que o sistema de esgoto não suportava, mas mesmo assim essas construções eram feitas. E esse problema não existe só em Odessa, ele também está presente em outras cidades, mas em Odessa aconteceu assim por causa da localização da cidade. Por isso esperamos muito que essa situação possa ser resolvida de alguma forma. Mas me diga, nessa situação, se por exemplo você estivesse no poder, ou pessoas como você, o que exatamente fariam com esse sistema de esgoto da cidade? Como resolveriam essa questão? Não posso dizer, pois não conheço toda a situação. Certamente é preciso mudar tudo lá. Está ultrapassado. É preciso começar com um plano diretor e regras claras. Aos poucos, eliminar o desnecessário e organizar o restante conforme normas americanas. Só é preciso eliminar a burocracia desnecessária, que não faz falta.
Resumindo, é preciso se livrar completamente da propriedade municipal. E se naquela época, acredite, se for colocado ali uma pessoa que não vai ficar envolvida em licitações, a cidade vai receber serviços muito mais baratos e de melhor qualidade. E pode ser que até 50% do orçamento da cidade seja usado para nada. E imagine, um prefeito decente teria metade do orçamento à disposição. Do jeito que está, ele é desperdiçado. Eu só posso pedir aos empresários de todas as cidades da Ucrânia, candidatem-se quando o processo político voltar para a Ucrânia, se Deus quiser, quando a democracia voltar pelo menos de alguma forma, para começar, candidatem-se. Pessoal, basta permitir e votar nessa máfia, nesses que só querem ganhar dinheiro e destruir a Ucrânia e suas cidades. Se agora as pessoas votarem de novo como sempre, então, bem, tudo vai acabar de forma triste. Nós só vamos, a cada 5 anos, sentar juntos e olhar os mapas, ver quanto foi tirado, quanto foi destruído, onde as coisas não estão indo bem. Eu realmente não gostaria disso. Eu gostaria que todos voltassem para a Ucrânia e que começássemos tudo do zero e já da maneira certa. Não me deixa em paz, Odessa. Essas pessoas que morreram, sinto muito por elas. E lá há portos, em Odessa há portos. Esses portos não são privados, atualmente eles são estatais. Aprovar uma lei assim, como se fosse necessário alugá-los para investidores estrangeiros. Se aceitarmos que isso vai acontecer, o dinheiro poderia ser usado para restaurar rapidamente o sistema de esgoto? Ou isso é inviável? A cidade tem dinheiro, vou repetir para você, em cada cidade da Ucrânia há uma quantidade colossal de dinheiro. O mérito de Poroshenko, acho que durante o governo Groisman como primeiro-ministro, foi que, apesar de serem líderes ruins, houve alguma descentralização. Depois disso, as cidades ficaram com tanto dinheiro nos orçamentos locais que os prefeitos não sabiam como usá-lo. Eles depositavam o dinheiro apenas para ganhar juros, mas depois uma lei proibiu isso, ou seja, tinham muito dinheiro. Por isso, sobre os portos, conheço os sobrenomes e sei que há disputa de clãs. Não vou citar nomes para não parecer que tomo partido. Isso tudo é ilegal, isso tudo é banditismo, isso não tem nada a ver com uma sociedade civilizada. Nós sentimos muito por aqueles que sofreram e esperamos muito que a situação melhore no futuro, pelo menos há essa esperança. Mas a situação na Ucrânia continua crítica e difícil até hoje. Pode-se dizer de forma mais precisa e qual é a situação? As forças da Ucrânia atingiram 18 instalações de petróleo na Federação Russa. Assim, a Rússia sente essa pressão supostamente sobre seu setor de energia e a proibição da exportação de gasolina começou a valer até 31 de dezembro. Supostamente, o objetivo que a Ucrânia persegue, a Europa nos sugere isso, que é preciso esgotar a economia da Rússia, supostamente está sendo alcançado se levarmos esses indicadores em consideração ou não. Vou te dizer o seguinte, Tatiana, se fossem os Estados Unidos ou a Europa atacando esses depósitos de petróleo, eu ficaria sinceramente feliz, de verdade, porque o Putin não poderia fazer muita coisa em resposta. Mas quando é a Ucrânia que ataca, eu entendo perfeitamente que vai haver retaliação. Pessoas vão morrer. E a minha satisfação dura só uns 5 minutos. E por trás disso ainda tem algo mais assustador. Infelizmente, nós todos somos vítimas disso de novo. Toda a sociedade ucraniana, todos os ucranianos são vítimas disso. Entenda, imagine, só simule a situação. Imagine que a Ucrânia conseguiu vencer a Rússia militarmente. Imagine a bandeira ucraniana, sei lá, no Kremlin. Vamos pegar o cenário mais fantástico possível com Zelensky. Depois disso, todo mundo vai sair da Ucrânia. Porque esse homem, quando isso acontecer com ele, ele simplesmente vai se sentir escolhido e vai perder completamente a cabeça, porque agora ele já se sente uma espécie de missionário. Como me disseram e como todos já notaram, eu sou a favor do empate, a favor do empate. Tivemos um empate com vantagem para a Ucrânia. Em abril-maio de 2022, a Rússia levou uma surra tão grande, mas tão grande, que o Putin mesmo tomou a iniciativa de assinar aquele acordo de Istambul e já queria encerrar tudo. Não assinaram por certos motivos. Porque era preciso enfraquecer a Rússia, a economia, às custas da Ucrânia e dos ucranianos. Eu sou a favor de enfraquecer a Rússia, sou a favor de bombardear a Rússia, sou a favor de não deixar pedra sobre pedra deles, mas não às custas da Ucrânia e dos ucranianos. Essa é a principal diferença. As pessoas não entendem isso.
Enquanto continuam os ataques às refinarias de petróleo, a Ukrzaliznytsia também é alvo de ataques russos. E dizem que se isso acontecer justamente em regiões como Odessa e Sumi, as artérias logísticas críticas serão danificadas. Então, a economia vai sofrer com isso. Como fornecer armas, ou mesmo que não sejam armas, comida e necessidades básicas para o exército? Como garantir o sustento das pessoas que vivem mais perto das zonas de combate? Com assistência médica. É nisso que o nosso governo conta. Por que não protegem, não cuidam? Por que bombardeiam? Bem, você me faz uma pergunta como se eu estivesse no poder. Só posso falar de forma geral, sem influenciar processos ou ter todas as informações. Eu não sei o que fazer, porque não conheço os bastidores. Só posso julgar de fora. Eu disse que não deixaria pedra sobre pedra da Rússia, quero dizer do regime de Putin. Porque eu não desejo a morte, por exemplo, dos russos comuns. Estou vai uma pessoa, nós não sabemos o que se passa na cabeça dela. Um drone pode atingi-la, ela morre, ou uma criança fica assustada. Eu não desejo isso a ninguém. É melhor acabar com a guerra. Eu estava falando especificamente sobre o regime. Sobre o que você disse, é preciso admitir que a Rússia tem grandes capacidades. E lá eles têm nós, ferroviários. Temos instalações nucleares, sistema de energia. Agora o inverno está chegando. Hoje é 2 de outubro, o inverno está chegando. Vai ser triste, vai ser triste. Eu já entendo mais ou menos para onde isso está indo. Provavelmente Trump está tentando assustar Putin até o último momento. Que eu vou fornecer Tomahawks, vou fornecer informações de inteligência para ataques sérios. E vai acontecer o que eu disse. Vamos ter satisfação por 5 minutos, mas a resposta será horrível e assustadora. Minha esperança é só no Trump, vou te dizer. Por quê? Porque o Putin totalmente, já conhecemos ele. Saquei o Putin no início dos anos 2000, quando eu era quase adolescente. Esse não é o tipo de pessoa que vai agora iniciar a paz. Só porque atacaram as bases de petróleo, essa infraestrutura ligada ao petróleo e todo no processamento. Só o Trump pode causar isso aqui. Imagine que tudo se transforma em uma guerra feroz. Nós atacamos o interior da Rússia, recebemos ataques de volta e assim por diante, digamos, por 3 meses. Bem, isso resolve algo? Diga, quantas vítimas e quanto sofrimento ainda haverá? Sou a favor da diplomacia. Por mais que a gente ataque, por mais forte que seja o nosso ataque, a resposta será pelo menos do mesmo tamanho. Por que eu te fiz uma pergunta? Mencionei o general-major Andriy Ignatov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Ele deu uma entrevista e disse o seguinte, que realmente o nosso presidente falou que haverá um apagão em Moscou se a Rússia atirar na Ucrânia. Consequentemente, mísseis, drones e coisas do tipo. Mas ele diz o seguinte, olhem, a ação do inimigo que é direcionada para prejudicar o nosso país receberá uma resposta simétrica. Tudo foi dito corretamente. Tanto o presidente quanto nós acharemos formas de responder à Rússia. Por isso eu digo que eles vão bombardear, porque Andriy Ignatov está dizendo isso. O que vai acontecer na Ucrânia, o que devemos esperar, ainda não se sabe no momento. Falam sobre como pagar o salário dos militares este ano, porque até novembro há essa possibilidade de pagar, depois disso não se sabe. Ruslana Piduasa, sobre quem falamos da última vez, disse que se não fosse pela guerra, nosso produto interno bruto seria como o da Polônia. Mas a situação é diferente, por isso não há como pagar os salários. 300 bilhões de hryvnias para o orçamento de 2025. Não cobre essas necessidades? Onde conseguir dinheiro? Pode-se dizer que estaríamos em primeiro lugar em produto interno bruto no mundo, se estivéssemos na América. Ruslana Pidlas vive basicamente assim. Houve um boato de que Zelensky, quase que em tom de ultimato, exigiu da Europa 30 bilhões de euros para continuar a guerra, com os quais ele não só pretende pagar os militares, mas também aumentar os salários. Vou explicar por que os salários estão sendo aumentados. Respeito muito quem está na linha de frente lutando pela Ucrânia conforme o regulamento e não buscando autopromoção, política ou interesses pessoais. Então, o que Putin fez quando chegou ao poder? Ele ofereceu benefícios sociais. Naquela época, os preços do petróleo dispararam no início dos anos 2000. Ele ofereceu benefícios sociais, injetou dinheiro nas forças de segurança e também nas forças armadas. Ou seja, se você aumenta os salários dos militares, você sente que os militares estão do meu lado. E quem vai se opor aos militares?
E o Ermak, lembram, disse recentemente, vamos trazer todos para o escritório do presidente, agora vamos recrutar militares. Esse truque ele é muito baixo. Imagine nós dois ou todos os militares indo ao ar. Eu sou uma pessoa que não é militar, que não esteve na linha de frente, vou meio que sentar e falar mal dos militares, porque é fácil. Não vou elogiar quem trabalha no escritório do presidente. Lá não vão contratar pessoas competentes, vão contratar pessoas obedientes e provavelmente aqueles que estão dispostos a roubar, aqueles que estão dispostos a servir ao regime. E em que situação vamos acabar? Em uma situação muito feia diante de uma parte da nossa população, e é exatamente isso que eles querem. Como se criasse proteção para si. Ele condecorou Beletsky e o agente do Serviço de Segurança da Ucrânia, Poklad, tudo parte da mesma história. Ele está formando sua própria retaguarda com a qual vai concorrer nas eleições. Uma proteção, uma certa proteção, claro, isso é gíria de rua, mas não tem outra forma de dizer, é simplesmente uma proteção. É difícil de acreditar, porque recentemente discutimos o orçamento de 2026 e lá havia aumentos salariais para professores, médicos, kits para alunos, as bolsas dos estudantes foram aumentadas. Diziam que 60 bilhões pareciam disponíveis, mas 60 não estavam e era preciso encontrá-los. A guerra continuará por mais um ano. Foi o ministro das Finanças quem falou sobre isso. E agora essa é a situação do mês. E acontece que 300 bilhões de hryvnias não estão disponíveis no momento. Então, como planejaram para o próximo? Eles não vivem com planos, mas sim focados em sobreviver ao próximo mês. Essas declarações costumam ser feitas para públicos diferentes. Piduasa pode ter dito isso para o exterior, pois na Europa isso será citado e eles agirão, vão ajudar, entende? Você citou os profissionais de saúde. Defendo salários altos para militares, mas é preciso criar um exército profissional e acabar com a guerra. Só assim teremos militares profissionais bem remunerados. Eu sou a favor do aumento para os profissionais de saúde. Obrigado, é preciso privatizar a medicina deve ser privada, com os salários mais altos, porque esse trabalho é inestimável, o trabalho de todos os profissionais de saúde. Com os professores é praticamente a mesma coisa. E quando um ditador está no poder, desculpe, a Ucrânia é um país, estamos com o traseiro descoberto, falando abertamente, e ele fica dizendo, vamos aumentar aqui, vamos aumentar ali. Com o quê? Acontece que você pega empréstimo para aumentar os salários. Isso é besteira. Imagine ser dono de uma empresa privada no prejuízo e você chega, aumenta o salário de todos. Com que dinheiro? Peguei um empréstimo, mas só usa o empréstimo e a empresa continuará mal sucedida como antes. A Ucrânia está mal sucedida sob a liderança de Zelensky. As pessoas analisaram essa situação e diziam naquela época, quando aprovavam o orçamento, que esse projeto era basicamente uma campanha eleitoral. Mas vemos que não há eleições previstas. Então foi simplesmente uma iniciativa, foi dito assim, para apoiar o espírito do povo. Não, você sabe, começaram a circular rumores sérios de que as eleições seriam na primavera de 2026. E começou de novo. Já é a quinta ou sexta vez em 2 anos um trabalho de agitação pouco visível. Escritórios estão sendo abertos nas regiões, começaram a colocar jornais nas caixas de correio, lá do Servo do Povo. Recebo algumas informações de Kiev, parece que algo começou a se mexer, talvez eles saibam de algo que nós não sabemos. Tenho certeza de que sempre que Trump recebe Zelensky e sua equipe aqui, o tema das eleições é mencionado. Eles entendem que Zelensky está agindo agora sem o mandato do povo, então qualquer coisa ainda pode acontecer. Eu vejo tudo isso justamente como uma preparação para as eleições, eu enxergo nisso uma preparação para as eleições. Estamos em outubro e as eleições serão em 7 meses, exigindo cerca de meio ano de preparação cuidadosa. Eles começaram exatamente assim. Pessoal, por favor, inscrevam-se no canal Liberty UA, porque líderes de opinião vão vir até nós e vocês vão ouvi-los e formar sua própria opinião, ou criticá-los, não ouvi-los, procurar outras opiniões. Vamos falar sobre a Sky News. Eles publicaram um artigo hoje, 1º de outubro, e havia um comentário nesse artigo, num comentário de um analista militar, dizendo que supostamente a Ucrânia está se preparando, que pode haver algum grande ataque à Crimeia, pode ser alguma operação de desembarque para desestabilizar os russos por lá. Podem até haver ataques à ponte da Crimeia. Ou seja, né, agora vemos que estão bombardeando as ferrovias, essa é a situação em Odessa, e aqui dizem que podemos bombardear a Crimeia. O que você acha? Dá para confiar nessas informações?
Eu não confio nos britânicos de jeito nenhum, mas posso te dizer, eu li isso que você acabou de mencionar, posso te dizer outra coisa. Vamos imaginar que isso aconteceu. Vamos imaginar que destruímos a ponte da Crimeia, vamos imaginar que aquilo que estava planejado para 2023, a famosa contraofensiva, que cortamos o acesso à Crimeia. Eles entram em pânico. Uma pergunta simples: Putin vai olhar isso e acenar uma bandeira branca? Não, ele vai responder com uma arma nuclear tática e mostrar para Trump: olha, tá vendo? Eu não tenho nenhum limite ou linha vermelha. Eu não estou pedindo para terem medo do Putin, estou pedindo para usarem a cabeça e agirem corretamente. Você não pode entrar numa briga corpo a corpo, sendo um homem mais velho e acima do peso, contra um campeão mundial de boxe ou kickboxing. Mais ou menos assim, você vai evitar esse tipo de situação se estiver pensando direito. Forçar assim é isso. Se não atacarem a Grã-Bretanha, atacarão a Ucrânia. Os britânicos podem sacrificar nosso país e povo. Isso não é um problema para eles nem para outros europeus. Mas é necessário fazer isso? Qual é o sentido disso? Veja, qual é o sentido disso? Na Crimeia, eles odeiam a Ucrânia. Para minha grande tristeza, foi assim que conduzimos as coisas. É assim que são as pessoas lá, com a mente lavada, todos juntos, uns e outros são culpados. Qual o sentido prático disso? Vão odiar mais ainda. Sim, o Kremlin ficará agitado e Putin sofrerá politicamente, mas nosso objetivo global é tirar Putin do poder? Mas se esse é o objetivo, eu quero ver a pessoa que definiu essa meta e vai assumir a responsabilidade com prazos. Porque se é meta, já falaram isso antes, tipo, pra quê? Pra fazer um lanche na Crimeia? Putin será derrubado e venceremos. Eles diziam isso ao vivo em 2023, eu assistia e ouvia. Pareciam totalmente desequilibrados mentalmente. Como alguém faz um plano desses? Isso é uma bagunça, é simplesmente um absurdo. É por isso que esse britânico fala assim, isso só aumenta a pressão. Havia mais uma força lá. Já se falava que Trump daria tomahawks e até forneceria as coordenadas de onde estão os alvos militares, informações de inteligência para os militares ucranianos, para que eles pudessem atacá-los. O que você acha? Quem é o iniciador disso? Vejo tudo isso como uma tentativa de intimidar Putin. Por algum motivo, estou convencido, talvez eu esteja errado, mas estou convencido de que isso não vai acontecer. Acho que essa declaração é para Putin. Agora estamos conversando enquanto ele discursa. Fico curioso se ele vai responder como fez no fórum de Valdai. Mas, de novo, estamos mudando de assunto com você. E vamos imaginar que isso aconteceu, digamos que simplesmente bombardearam e tudo mais. Bem, Zelensky vai se sentir não só como Churchill, mas como Churchill ao cubo. A questão é simples, para quê? E depois, será possível viver na Ucrânia? Vamos imaginar, Zelensky vence a próxima eleição, vamos simular, ela acontece em 2026. Zelensky vence e vai governar até 2031 no mínimo, tendo assumido em 2019. Ou seja, 12 anos no poder, metade do tempo de Lukashenko, a quem ele criticou recentemente. Ele comenta, 2 idosos conversam sobre velhice após décadas no poder. Ele é estranho e vê Putin e Lukashenko como exemplos a seguir. É por isso que temo tudo. Se empatar, cada um segue seu caminho. E a Ucrânia precisa mudar totalmente. O que acontecerá na Rússia não me importa. Serei sincero, se agirmos certo e nos integrarmos à economia mundial, teremos sucesso. Não sei se, ao nos aliarmos aos Estados Unidos da América, tudo na Ucrânia ficará maravilhoso. E se agora esses representantes da United States Agency for International Development vencerem de novo essa gangue ligada aos Soros, obrigado, então acabou. Do mesmo jeito que acabaria se uma gangue pró-Rússia chegasse ao poder. É preciso um processo político e uma terceira opção. Nem United States Agency for International Development, nem Soros, nem esses pró-Rússia, esses soviéticos, mas sim uma terceira opção. E ela existirá na Ucrânia se houver democracia. Aliás, você mencionou a United States Agency for International Development e sobre essa situação que aconteceu com os trotes, como se fossem trotes russos que descobriram informações fingindo ser um funcionário. Para Poroshenko, ligaram para a ex-presidente da United States Agency for International Development e na conversa souberam que dinheiro em espécie era supostamente enviado à Ucrânia. Eram milhões de dólares por mês. Bilhões, sim, por mês. E uma coisa interessante, de onde vinha esse dinheiro?
Eles imprimiam, caía do céu. De onde vinha esse dinheiro? Como era distribuído de forma que ninguém controlava? E para onde ele ia na Ucrânia? Vou tratar esse tema separadamente e com seriedade, pois é muito importante. Esses dois prankers claramente trabalham para os serviços secretos da Rússia, mas aqui eles acabaram ajudando a Ucrânia sem nem perceber. Eles abriram os olhos das pessoas e eles esperam que, ao abrir esses olhos, as pessoas queiram apoiar a história pró-Rússia de Putin na Ucrânia. Não, eles estão me ajudando com isso. Quanto ao dinheiro em espécie, de onde ele pode vir, os serviços secretos americanos têm acesso a qualquer quantia. Esse é o Estado, essa é a opção número 1, a segunda opção é algo mais específico. De certa forma, Soros faz isso, mas disseram, demos US$ 1,5 bilhão em dinheiro vivo. É por causa da guerra. Se não fosse, não teriam dado, já que isso é desde 2022. Eu sonhei que eles também já fazem algumas coisas em dinheiro vivo há muitos anos lá. Isso não está registrado na Ucrânia. Foi apenas um sonho meu. Não posso afirmar que isso aconteceu, mas imagine US$ 1,5 bilhão na vida real. Eles descarregaram em um lugar, carregaram em outro, e lá está Zelensky, Ermak, e você acha que não vão pegar? Toda essa turma. US$ 1,5 bilhão para a Ucrânia. Claro que vão pegar, claro, de US$ 1,5 bilhão, talvez tenha sobrado meio bilhão, um terço, no máximo, e 1 bilhão sumiu. E não foi o único. Isso estamos falando de dinheiro em espécie. E quanto foi transferido por meios eletrônicos, toda essa ajuda, afinal até nos Estados Unidos, estão investigando tudo isso agora. E recentemente, não lembro quem foi que falou, ele disse que liberavam, e ninguém em lugar nenhum, ou foi ela quem disse isso, essa Auer, liberavam sem aprovação de alguma coisa lá. E agora, com o Trump, tudo precisa ser aprovado, passar por um monte de verificações, tá aí a resposta para quem precisa de guerra. 1% na Ucrânia vive a melhor vida possível, se enche de tudo, enfatizo, não ganhando dinheiro, mas desse jeito aí. De uma maneira vergonhosa, na minha opinião. Ela disse que dão dinheiro em espécie, porque se não for em espécie, vão surgir alguns esquemas burocráticos. Não há tempo a perder, pois a guerra vai começar. Esse foi o motivo. E esse dinheiro, supostamente, pelo menos é o que dizem os meios de comunicação russos, não sei, dizem que era supostamente para propaganda. O que você acha? Isso poderia acontecer na Ucrânia por causa do dinheiro? Bem, claro, tudo isso, entende? É informação. As pessoas muitas vezes subestimam o campo midiático. Em primeiro lugar, é uma arma poderosíssima. Em segundo lugar, é um tipo de poder. E às vezes a palavra acaba sendo mais influente do que até mesmo balas ou algo assim. Por isso é tão valorizado, por isso investem tanto dinheiro nisso. Mas olha só, eles financiaram a propaganda. Eles basicamente desligaram todas as pessoas da liberdade de expressão. Putin não tinha chance, né? Lá destruiriam qualquer um que o apoiasse ou apoie agora, estando na Ucrânia, impossível. Pessoas na Ucrânia com simpatia por Putin são raras, acho que não chegam a 5% após a guerra. Ele basicamente bombardeou cidades russófonas. E aí, o que a gente vê? O Centro Territorial de Recrutamento é um caos. Esses meios de comunicação da United States Agency for International Development, ligados aos Soros, mostraram isso? Não. Pessoas foram mortas na fronteira, afogados no Tisa, eles não ligam. Samantha Power senta e diz, investimos na democracia da Ucrânia. Me mostre essa democracia. Primeiro. Segundo, o que significa investiram? Quando você usa a palavra investiram, você espera algo em troca, seja lucro, seja de outra forma, algum benefício para si mesmo. Quais são os benefícios aqui? Só um, enfraquecer a Rússia às custas da Ucrânia. Acho que, ao liberar esse dinheiro, e para Soros ou para os serviços secretos americanos, esses bilhões são apenas trocados, migalhas. Eles ficaram satisfeitos. Apareceu um Zelensky disposto a se envolver e afogar pessoas em sangue. Houve um fórum, uma cúpula Rússia. Estados Unidos da América em Genebra, antes da guerra, entre Biden e Putin. Tenho certeza de que Putin disse, vai haver guerra. Eles apertaram as mãos e a Ucrânia foi levada a esse conflito. Eles ficaram satisfeitos com Zelensky, que concordou, mas eu teria feito de tudo para evitar a guerra. Não se trata de se render ao Putin, mas de nunca permitir a guerra. Veja como agora a Polônia, a Romênia e os países escandinavos estão agindo com cautela.
Com cautela. Assim que drones húngaros apareceram na fronteira com a Ucrânia, Volodymyr Zelensky se manifestou. Amanhã todos nós vamos derrubar de novo. E ele, você entende? Bom, tem que ser um pouco diferente, mas vamos continuar. Mesmo eles, dando esse dinheiro, diziam que Volodymyr Zelensky foi avisado na época. Prepare o país para a guerra, evacue as pessoas, construa barreiras. Mas ele se recusou até mesmo a obedecer à United States Agency for International Development nessa questão. A história assustadora é que no início estávamos cercados por 200 mil soldados russos, e se todos tivéssemos entendido um pouco mais naquela época. Vai ter guerra mesmo, eu não acreditava neles, não conseguia. Mas será que vão permitir, não importa como seja o Biden, os democratas no centro da Europa, iniciar uma guerra dessas? Ao ver esses mapas publicados, pensei que no máximo haveria um novo formato de ação antiterrorista no leste da Ucrânia, mas nunca imaginei que iriam para Kiev. E depois? Eu, como me lembro agora, no dia 23 de fevereiro, à noite, às 6 horas da tarde, não vou dizer quem e de onde me escreveram. Os tanques estão a 30 quilômetros da fronteira. Vai haver guerra nas próximas horas. Bem, você entende? Isso é um pesadelo. As pessoas já esqueceram tudo. Zelensky, como se ninguém lembrasse do vamos fritar. Só lembram por uma semana. Depois, ninguém recorda do que ocorreu há 3 anos. 4. Como se nem tivessem existido. Agora ele é herói. Ninguém sabe por quê. Bem, United States Agency for International Development, já que chegamos tão longe, a United States Agency for International Development está mostrando sua verdadeira face. E eu fico muito feliz com isso. Isso tudo é uma porcaria. Desculpe. Tem que expulsar da Ucrânia e simplesmente não deixar mais entrar. E agora ele ainda parece estar concorrendo ao Prêmio Nobel. Você sabia dessa informação? E um grupo de deputados ucranianos acha que é preciso, criaram um projeto de lei e querem recorrer às pessoas que vão tomar a decisão de que Trump deve ser nomeado. Sim, Trump merece o Prêmio Nobel da Paz. Acredito que a guerra na Ucrânia vai acabar, com quase certeza 99,9%. É uma questão de tempo, porque lidar com Putin ou com Zelensky não é exatamente um prazer, entre aspas. Por isso são apenas esboços antes do Trump, entende? Eles o xingavam com as piores palavras até meses atrás. Toda a propaganda o pintava como inimigo, e o gabinete do presidente despreza, odeia e zomba de Trump. Quem iniciou as conversas sobre o agente Krasnov? Foi logo após o escândalo no Salão Oval. Pronto, agente Krasnov. E os nossos, entende, mesmo que seja algum Gordon falando qualquer coisa, as pessoas acreditaram nisso. É isso que é assustador, as pessoas acreditaram nisso. Em Israel, penduraram faixas com "Obrigado, senhor presidente Trump, por vários motivos", inclusive sobre as forças de Trump no país. É uma interação poderosa. Também na Ucrânia, a Gallup, renomada empresa de pesquisa, fez um levantamento. 65% dos ucranianos são contra Trump. E o que Trump fez de errado? O único que tenta acabar com a guerra, o único durante cujo governo tivemos 4 anos sem guerra. Na prática, era uma operação antiterrorista com poucas mortes e caminhava para cessar totalmente. Os democratas estão de volta. Sob eles, Putin tomou a Crimeia e Donbass. Eles estão voltando. O que acabamos de discutir agora, uma guerra terrível está sendo desencadeada e as pessoas odeiam Trump. Sabe por que odeiam Trump? Eu vou te dizer. Por que na Rússia realmente odeiam Trump? Porque é a síndrome pós-comunista. Uma pessoa marcante, carismática, como posso dizer, se comporta de um jeito totalmente diferente. O soviético não aceita isso. Ele prefere que seja como todo mundo, mais discreto. Uma mão firme assim, do jeito deles, como o Lukashenko, que vai até o curral, onde, me desculpe, tem esterco de vaca, mexe lá, é desse tipo que eles precisam, um cara de verdade, entende? Mas uma pessoa de sucesso é alguém marcante. Repito, isso não é para eles. Ele os irrita, o sucesso irrita o pós-soviético. O soviético... Sobre o Trump, houve declarações assim, de que quando ele se reuniu com os generais e dizia o que eles deveriam fazer, se eles não fizerem isso ou se não gostarem, podem pedir demissão. Em que forma física eles devem estar? As pessoas pegaram essa ideia de que Trump se comunica com os generais de forma dura, despótica e militarizada. Como se não o respeitassem, pelo contrário, ficaram assustados e queriam que fosse diferente, que ele fosse mais gentil, mais suave. Bem, você entendeu aonde eu quero chegar?
para facilitar a conversa com ele, mas parecia que ele se comunicava com eles de modo desconfortável. O que você está dizendo agora é até engraçado falar isso. A propaganda russa dizia: Trump é um ditador e a nossa fazia igual. Se você olhar nos grupos, veja, eles tiravam do contexto, cortavam trechos e ofendiam o Trump. Esse é o real sentimento deles: ditador, isso e aquilo. Eles não entendem a América. Aqui não se constrói uma ditadura porque há freios e contrapesos, além de um judiciário independente. Durante o governo de Biden houve questionamentos, mas agora está tudo certo. O que dizer para essas pessoas? Entende quando um país fracassado, destruído por Putin e mergulhado em sangue, perde muitos, infelizes e desamparados, e ainda assim tentamos ensinar a viver ao país mais bem-sucedido do mundo, de quem dependemos totalmente? Sem ele, já teríamos caído. Algo está errado com essas pessoas. Só posso dizer isso. Devemos nos calar e construir um país de sucesso. E só depois talvez dizer alguma coisa para alguém, mas por enquanto ficar quieto e fazer o nosso trabalho. Obrigada pela conversa significativa. Pessoal, peço que se inscrevam no canal Liberty UA, pois recebemos líderes com ideias valiosas e é muito interessante ouvi-los. Inscrevam-se, comentem, curtam e sigam o canal de Denise Eliseevich. Denise, obrigado por participar e manter contato. Tudo de bom. Obrigado, obrigado.